Oi pessoal, meu nome é Diego de Assis, eu sou instrutor do curso Coisas de Madeira e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as técnicas de afiação e regulagem de planas. Vamos ver o material que eu separei aqui para vocês. Então pessoal, vamos começar falando um pouquinho dos tipos de pedra que a gente encontra no mercado, né? A começar por essa que é a mais comum, que a gente encontra em praticamente qualquer loja de ferragens, né? Essa pedra é uma pedra da marca Carborundum, né? Ela é uma ótima pedra para afiação de facas em geral, né? Só que com o tempo de uso, ela deforma, ela sulca. Isso compromete a afiação do ferro de plano ou de um formão, porque a gente pretende ter um fio reto. Diferente de uma faca, né, de cozinha, tem o gume curvo, né, isso não vai fazer nenhuma diferença, né? Eu usei demais essas pedras lá pelos anos 90, quando eu estava começando a trabalhar com marcenaria, e comprei tantas que eu nem me lembro, porque assim que elas começavam a deformar, eu trocava logo. Mais tarde, eu conheci as pedras cerâmicas. São pedras excelentes, oferecem graduações altíssimas, né, para afiação, inclusive de navalha, para barbeiro. Só que são pedras muito macias, elas se desgastam com bastante facilidade. Isso significa que durante a afiação há necessidade de fazer a retificação dessas pedras, né? E depois de um determinado número de passadas. Eu descobri que contando 40 vezes era um número, né, razoável para eu fazer a retificação da pedra. Depois de 40 passadas, eu retificava a pedra nessa placa de vidro e continuava a afiação. Então, já viu que não é uma afiação muito prática, embora ela seja muito boa. E aqui nesse jogo eu tenho as pedras diamantadas, que são as mais sofisticadas, as mais caras também, mas que oferecem, na minha opinião, o melhor custo-benefício. Essas pedras elas são altamente resistentes, prometem um tempo de vida útil muito longo. Eu tenho essa aqui há alguns anos, né, que é vendida pela Tramontina ou pela Mundial. É uma pedra dupla face, a gente tem em graduação aqui 300 e 600, e ela não deforma, né? Então não há necessidade de retificação, não tem que se preocupar com nada. Você vai direto à pedra e afia. Um jogo excelente que eu tenho é da DNT, que é esse jogo que oferece 3 graduações distintas, se eu não me engano é 300, 600 e 1200, tá? Vale a pena investir nesse material, você vai ter isso por muito tempo, né? E é o que a gente normalmente usa aqui na oficina, né, durante a afiação das nossas facas. Bem, fora isso tudo, a gente tem métodos alternativos também. Isso é uma plaquinha de vidro, né? E toda placa de vidro grossa, né, ela vai ser bem retinha. Basta a gente colar uma folha de lixa, pode ser lixa da água, pode ser lixa de óxido de alumínio, que é aquela lixa branca, e você acabou de providenciar uma excelente pedra de lixa. O problema é que você tem que se dar ao trabalho de trocar essa lixa, né, frequentemente. Eu usava antigamente cola de contato para isso, o que acaba prejudicando o momento da retirada da folha. Ela fica realmente, né, muito ancorada no material, é ruim de tirar o resíduo depois da cola. E hoje em dia eu uso cola permanente, que o pessoal usa em silk. É uma cola que não seca nunca, por isso ela tem esse nome. Então a gente, né, estica a folhinha de lixo aqui, ela fica grudado o suficiente para você poder providenciar a fiação e depois é simples de retirar, né? Essa é uma boa alternativa. Eu tenho essa plaquinha aqui e uma outra placa que a gente usa demais aqui na oficina, inclusive para a gente poder fazer a reforma dos gumes, é essa placa aqui. A gente pode ter uma única placa, né, grande, com várias graduações, né? Repare que essa graduação aqui ela é bem grossa, eu acho que é uma graduação 80 ou mais baixa, tá? E ela vai servir especialmente para a reforma, né, dos ferros. Quando a gente compra aquela plana antiga e o ferro de plana ele está fora do ângulo que a gente quer ou está completamente cego, tá? Então, resumindo, são as alternativas que a gente tem para afiação hoje em dia. Vamos para a prática. Deixa eu mostrar para vocês, né, como é que isso vai funcionar. Aqui na bancada já estão reunidas as ferramentas que a gente precisa para providenciar a fiação do ferro de plana dessa plana número 4.
tá? Mas antes, ó, algumas considerações. Em relação ao tipo de afiação que a gente costuma fazer, reparem que eu só estou falando de afiação manual. Você pode fazer afiação com moto esmeril ou até com a lixadeira, mas eu nunca recomendo, né? O perigo, né, que a gente tem é de destemperar a ferramenta. A gente superaquece o gume da ferramenta e quando dá aquela pontinha azulada, você perdeu a têmpera da ferramenta, né? Então isso é um problema. Bem, tem quem faça. É um tipo de afiação que requer muito cuidado. A gente não pode passar de 2 segundos na pedra antes de resfriar, né, a lâmina. Mas aqui na oficina eu acho desnecessário usar. Mesmo porque a gente não deve deixar a ferramenta cegar. A gente faz a manutenção, né? Eventualmente, o ferro, ainda com fio, né, ele é refeito, né? A gente não espera a ferramenta cegar para isso, né? Porque a gente não precisa passar por todas as etapas da afiação. Bem, e uma outra consideração é que eu uso apenas o ângulo de 25 graus no gume da faca. Pois bem, você tem uma variação aí que gira entre 25 e 30 graus, né? E você tem o que chamam de microbisel, que após a afiação dos 25 graus, você faz um biselzinho bem pequenininho a 30 graus. Tem muita discussão em torno disso. Eu já usei os dois métodos e prefiro ficar nos 25 graus. Vamos à prática, então. Vamos desmontar essa plana. Lembram? Palmeta, capa de ferro e ferro de plana. Ok. Bem, essa plana aqui ela já está com a fiação a 25 graus, ela está com fio, né? Eu só vou refazer o fio dela, mas vou mostrar todas as etapas para vocês. Gabarito para afiação, né? A fiação à mão livre acaba gerando, né, um ângulo diferenciado a cada fiação que eu faço. Você tem a escola da fiação livre, né? Você vai fazer um fio de qualquer jeito, mas eu acredito que manter a fiação sempre no mesmo ângulo, né, vai proporcionar uma performance, né, idêntica na ferramenta, sempre que você for utilizar. Bem, o gabarito que a gente usa aqui na nossa oficina é esse gabarito que é o mais simples, eu acho que é o mais popular de todos. Ele vai ter aqui uma legenda onde está escrito Teasel, que é formão, e ele dá aqui os ângulos que a gente precisa de 30 ou 25 graus, em acordo com a distância que a gente vai montar o ferro. E ele tem aqui também para 25 graus os números, e tem na mesa dele, né, a parte onde você põe o ferro de plana, e entre os mordentes, os formões. No nosso caso, a gente vai encaixar aqui. Ok, tanto faz um lado para lá ou para cá. O que eu recomendo sempre é que começou a fazer a fiação pelo ombro reto, mantenha a fiação desse lado. Ou começou a fazer pelo ombro do lado curvo, mantenha sempre desse lado, tá, a sua faca. No caso, eu gosto de usar o lado reto, né, e aqui a gente prende. E, de acordo com a legenda, a gente dá a distância entre o ombro do gabarito e o gume do formão. Se eu quero 25 graus nessa fiação, então aqui na legenda ele vai dizer para eu ter uma distância de 40 milímetros. Ou eu utilizo uma régua, né, e vou medir aqui a distância que eu preciso, ou eu preparo um gabarito, né, de forma que isso vai ser sempre muito mais rápido, mais prático, né, e eu vou manter um padrão também. Observa, esse gabarito aqui ele tem as distâncias já para formão e para plano, né. Na verdade, não é 40, é 50 milímetros para ferro de plana, engano meu. E aqui a gente dá uma apertadinha bem de leve, né, para manter ela no lugar. Ok, está montado aqui. Bem, começo a fiação pela graduação mais grossa, que é essa de 300. Seja qual for a pedra que eu for utilizar, a gente precisa manter a pedra sempre úmida. Então, com o borrifador, ó, a gente encharca a pedra com água. E a água ela vai ter 3 funções bem específicas, né? Ela resfria o gume do formão, tá? Isso não compromete a têmpera dele. Ela vai limpar
a pedra, né, levando todo o resíduo para a superfície, né? Então a gente não vai precisar ficar desentupindo a pedra. E ela também vai fazer uma lubrificação sobre a pedra, o que também ajuda, né, na manutenção da pedra, né, para que ela tenha um tempo de vida útil mais longo, ok? Muito bem. Vou começar a fiação, né? Uma coisa importante, as costas do formão, ele tem que estar retinha. É tão importante a gente passar essa parte aqui do ferro de plena na pedra, quanto o gume. Se eu não tiver essa parte aqui bem retinha, não adianta afiar só pelo gume, que a gente não vai conseguir uma boa fiação. Sabendo disso, né, embora eu já esteja com o gabarito montado, não tem problema, a gente passa primeiro as costas do ferro. Tá? O cuidado que eu tenho que ter aqui é em não levantar a minha plana. Se eu levantar, eu vou estar gerando um outro bisel desse lado, o que é totalmente indesejável. Então aqui a gente explora a pedra, né? Procure passar em toda a pedra, muda a pedra de posição para a gente fazer um uso, né, uniforme da pedra. E o que a gente tem que observar é o brilho da lâmina. Né? Contra a luz eu observo se próximo ao gume, né, eu já tenho a superfície polida. Né? Isso é bem visível quando a gente põe contra a luz. Não tenho ainda, continuo passando até não ter diferença nenhuma. Vamos ver. Ó, o brilho já está próximo do gume, já encostou. Hora de virar para o visel. Então, repare a posição das minhas mãos. Eu estou segurando o conjunto, né, de maneira que eu faço uma pressão uniforme sobre toda a lâmina. Né? Pouca pressão, não estou forçando, principalmente o gabarito. Tá? E repara como eu vou espalhando a lâmina sobre a pedra. Assim ela vai ter um desgaste uniforme. Viro a pedra de vez em quando. E aqui vai o segredinho mais importante da fiação. A verificação da rebarba, para saber, né, o limite da fiação desse lado aqui da pedra, nessa graduação. Então eu vou passar minha mão contra a pedra, ó, e eu vou sentir se vai ter uma rebarba ou não. A rebarba é o metal que vira, né, conforme eu vou progredindo a fiação. Se essa rebarba ela aparece com certa frequência, é sinal de que eu já cheguei no limite da fiação nessa graduação. Tá? Senti a rebarba, vou lá com cuidado, retiro a rebarba. Voltou a ficar lisinho? A gente confirma. Vamos ver aqui. Tem uma rebarbazinha numa ponta, tá faltando um pouquinho em outra, mais um pouquinho. Vamos verificar. Tem rebarba já em todo o gume. Vamos retirar e mudar a face da pedra. Passar para um grão mais fino. No caso, a gente está aqui no grão 300, vamos passar agora para o 600, ok? E repetir a operação. Umedecer a pedra. E vamos lá. Na verdade, né, as graduações seguintes são mais fáceis, porque a gente já está com um fio, a gente já está no limite ali do gume. O mais difícil é o início da fiação, principalmente quando, né, a faca está com o fio embotado ou cego. Ó, já formou uma rebarbinha aqui. Vamos retirar. Às vezes me perguntam o que é mais importante, né? Se é cortar a pedra ou puxar a lâmina. Cortar a pedra é que é o correto.
Mais um pouquinho. Lisinho. E só para confirmar, mais uma vez. Já formou uma rebarba. A gente tem que estar atento ao seguinte: quanto mais fina for, né, a grã da pedra, mais fininha vai ser também a rebarba, mais sutil vai ser a rebarba, né? Então a gente tem que estar com o tato bem treinado para conseguir identificar essa rebarbinha. É isso que a gente tem que prestar bastante atenção durante toda a fiação. Retiro a rebarba e vamos passar para a etapa seguinte, para a última, que é fazer a afiação no estropo, que é aquele taquinho com um couro impregnado de pasta de polir. Esse cara aqui. Bem, eu não posso ficar molhando o couro, seco bem a lâmina, seco todo o conjunto. A mão fica bem suja mesmo, não tem jeito. E agora a gente vai repetir a operação. Mesma coisa, com a seguinte diferença: aqui eu não posso avançar com a lâmina, tá? Senão eu acabo cortando o couro, então eu só vou puxar. Então a cada puxada eu tenho que tomar o cuidado, ó, de subir o conjunto, tá? Ó, e baixar, subir e baixar. Aqui sobre o estropo, a gente também forma uma rebarbinha bem pequenininha, dá para verificar, né? E a gente também repara o brilho do polimento, né, no bisel. O que eu utilizei aqui sobre esse lado do estropo, né, que é o lado liso do couro, o lado externo da pele, foi essa pedra aqui, essa pasta jacaré verde cromo, que é uma pasta de polimento que o pessoal usa em ourivesaria, né, quem trabalha com polimento de metais, né? É um excelente abrasivo para a finalização da fiação. Bem, fiz um pouquinho aqui sobre esse lado, vamos fazer mais um pouquinho. Aqui é bom a gente passar bastante para deixar um fio bem aguçado, bem liso. E terminando, né, pelas costas da lâmina, com todo cuidado para não rasgar esse couro. Então, repara como eu vou tirando, ó, o gume, para evitar que ele penetre na pele, né? No couro. Ok, tá bem lisinho desse lado, tá bem polido. Agora vamos utilizar o outro lado do estropo, onde está colado o couro, né? Pela parte de dentro, tá? Esse é o lado interno do couro. Aqui a gente não passa nenhum produto, a gente não passa a pasta, tá? Ele está sequinho. E da mesma maneira, né, que eu fiz no início, ó, puxo, levanto. E termino aqui pelas costas. Bem, algumas maneiras da gente verificar se eu conseguir um bom fio. Quando eu tenho um fio razoável, não preciso estar com fio de navalha, basta a gente encostar sobre a unha. Se não escorregar na unha, ó, eu estou indo para lá e para cá, é porque ela fincou na minha unha. Tem algum fio. Agora, para eu saber se está com um fio próximo a um fio de navalha, eu posso, com todo cuidado, tentar tirar um pouquinho do pelo do meu braço, que já nem tem muito de tanto testar, tá? Já está fazendo aqui um cortezinho, repare, né? E uma maneira mais segura que essa é utilizando um pedacinho de papel. Vamos ver aqui como é que fica isso.
Olha aqui, ó. Tá? A gente tem algum fio aqui, show. E eu poderia aumentar, né, esse fio se eu precisasse, usando graduações mais altas. Mas essa receita que eu passo para vocês é suficiente para todo tipo de trabalho, ok? Agora vamos ver como é que a gente faz a montagem da plana e depois o teste com ela. Bem, primeira coisa, vamos montar a capa de ferro com a lâmina, né? Alguém vai me perguntar, é necessário afiar a capa de ferro? Talvez. Quando vem de fábrica, sim, a gente precisa dar uma retocada, porque é super importante que o ferro ele fique coladinho aqui na lâmina, tá? É fácil da gente afiar o ferro, ou melhor, a capa. É fácil de afiar porque a capa ela não tem, né, a mesma têmpera que a lâmina, então ela responde rapidinho na pedra. A maneira de se fazer isso é apenas, ó, deitando toda a capa na pedra e passando. Ok? Fez um pouquinho de rebarba aqui, a gente também, ó, retira com cuidado. Ficou lisinho, encaixou na lâmina. Ok, tá? Tá certinho. Se eu não tiver uma capa de ferro bem encaixadinha na lâmina, eu vou ficar entupindo esse conjunto o tempo todo, né? Não vai ser legal. Vamos montar o conjunto agora. E uma coisa importante é a distância que a gente deve manter entre a capa de ferro e o gume do ferro de plano. Essa distância vai ser de apenas 1 milímetro. Se a gente colocar uma régua aqui, eu não sei se a câmera, né, consegue capturar a imagem, ó, tem exatamente 1 milímetro entre os dois. Ok, seguro direitinho, prendo o conjunto. Certinho. Vamos lá. Montando, né, o conjunto ferro e capa na plana. Essa plana ela já está com o encosto regulado, né, o que vai gerar uma abertura, né, a contento. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, vamos lá. Montei aqui, tá? Deitou aqui na alavanca da plana direitinho, entre o parafuso e a alavanca, né? E o que eu quero dizer em relação à abertura é isso daqui, ó. A abertura ela tem que ser mínima, o suficiente para não ficar entupindo a lâmina. A ideia é a seguinte, né? Quanto menos abertura eu tenho aqui, mais limpo vai ser o meu corte, né? Como essa plana aqui já está regulada, eu não preciso mexer no encosto para isso. Tá? Ponho a palmeta. Eu estou vendo aqui que a lâmina está um pouquinho recolhida. Aqui no tato, na pontinha do dedo, eu ponho ela um pouquinho para fora, girando o volante. Show. Já ponho mais ou menos em posição, só no tato, né? E fecho o conjunto. Ok. A gente regula a partir de agora a plana, né? Com o conjunto travado. Se eu faço isso sem travar o conjunto, no momento que eu for travar, ela desloca. Bem, eu estou vendo aqui que tem bastante lâmina para fora e uma coisa que a gente tem que estar habituado a fazer é conseguir observar, ó, o tanto de lâmina que está saindo da plana, da boca da plana. Tendo essa visão, eu estou olhando aqui, ó, fazendo mira, né? Não estou enxergando a base da plana, estou vendo só o gume. Aqui eu consigo reparar que eu tenho mais gume de um lado, menos do outro. Isso a gente regula nessa alavanca. Tá certinho, mas tem um monte de lâmina para fora. Aí a gente puxa um pouquinho para dentro. E o que eu vejo aqui é um fiozinho de cabelo. Tá? Aparentemente, ela já está reguladinha. O que a gente vai fazer agora é testar essa plana na bancada. Vamos lá? Com a pecinha bem fixada na mesa, né? Fibra na direção correta. Vamos lá. Tá cortando super bem. Mas ó, tá gerando um cavaco bem grosso. Aí,
A gente retira um pouquinho de lâmina, experimenta novamente. Sempre verificando visualmente, tá? Ok. É necessário regular um pouquinho a inclinação da plana. Perfeito. De novo. Já tirou um cavaco mais fininho. E para os trabalhos em geral, tá ótima essa regulagem. A gente pode regular a plana de acordo com o trabalho. Quero retirar mais material, ponho mais lâmina para fora. Não tem problema. Ou melhor do que isso, a gente pode ter mais de uma plana e deixar as planas dedicadas ao tipo de serviço que ela vai prestar, né? Agora, para os trabalhos em geral, tá ótima essa regulagem. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo, vamos ver direitinho como que a gente movimenta a plana, quais são os macetes, qual é a postura do nosso corpo em relação à ferramenta, para proceder direitinho, para fazer um bom trabalho, ok? Valeu!